Xixi Cocô Sem Crise! Olá pessoal, tudo bem? Esse é o 11º episódio do canal Xixi Cocô Sem Crise! E hoje nós vamos falar sobre a dificuldade de fazer xixi. Doutora Mia, eu fiquei muito curiosa quando você falou sobre isso, porque eu nunca imaginei que alguém pudesse ter dificuldade para fazer xixi. Eu pensava que era só sentar e fazer. Sentar? Eu faço em pé. Mas o meu primo faz sentado. Aí, tá vendo? Fazer xixi é tão natural que a gente não imagina que alguém possa ter dificuldade. Mas muitas crianças têm sim esse problema. Lembra quando eu falei que fazer xixi primeiro tem que encher a bexiga e depois esvaziar? Essa fase do esvaziamento não é tão simples assim. E eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês dois. Ok. Vocês já repararam como é o jato do xixi de vocês? O barulho que faz no vaso quando vocês vão fazer xixi? Não sei se eu já pensei nisso. O meu é assim. Deixa eu tentar lembrar aqui. O meu é... São diferentes? São diferentes sim, Vini. Vocês dois sabiam que o barulho do xixi diz muito sobre a forma como a gente esvazia a bexiga? Por quê? Por exemplo, no caso do Vini, que tem um jato fraquinho e interrompido, parece que demonstra para nós uma dificuldade dele de relaxar para fazer o xixi completo. E claramente é uma dificuldade para fazer xixi. Faz sentido. Isso mesmo. Realmente, eu tenho essa dificuldade. E aí eu reparei que quando eu vou no banheiro, eu demoro muito para começar a fazer xixi. E além disso, doutora Mia, eu também tenho que fazer esforço. Isso é normal? É mais um sinal de que você tem dificuldade para esvaziar a bexiga, Vini. Essa demora que você fala, a gente chama de hesitação. Acompanhe o raciocínio comigo. Você tem uma demora para começar a fazer xixi, aí você começa, o seu jato é fraco, aí esse jato interrompe, você faz força para fazer xixi e provavelmente você sai de lá com a sensação de que não esvaziou a bexiga toda. Adivinhei? Nossa, sim, doutora Mia! A doutora Mia é vidente. É quase isso, porque esses sinais e sintomas, eles andam todos juntos. Então, geralmente, quando tem um, tem os outros também. Mas uma coisa que a gente precisa fazer, Ana, é cuidar do Vini. Você não acha isso? Eu acho sim. Saindo daqui, a gente vai cuidar de você. Nós precisamos te ajudar. Combinado. Doutora Mia, e no meu caso, hein? Como é o meu jato? O seu caso, Ana, parece não haver problemas, porque você tem um jato forte, ele não é um jato interrompido, então provavelmente você esvazia sua bexiga toda. E vocês aí de casa, já pararam para prestar atenção se vocês esvaziam a bexiga toda? Já pararam para prestar atenção no barulho do seu xixi? Vai ficar de lição de casa. E a partir de agora, todo mundo vai prestar atenção nisso. Vocês vão ver só. É isso aí. Doutora Mia, eu fiquei com uma dúvida aqui de algo que você falou. Por que será que as pessoas têm dificuldade de relaxar os músculos na hora de fazer xixi? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que algumas crianças têm algum problema no sistema urinário mesmo. Algum problema na bexiga, na uretra, no ureter, que atrapalha o esvaziamento da bexiga. Só dá para saber isso se fizer exame. Então, precisa fazer exame primeiro para saber se existe alguma coisa que está atrapalhando de verdade. Entendi. Mas muitos casos, eles são funcionais. Eles estão relacionados às coisas do dia a dia, como, por exemplo, a posição para fazer xixi. Muitas crianças fazem xixi sentado, como é o caso da Ana. Sim. Então, precisa verificar se a criança está tendo uma posição boa, apoiando os pés no chão, ou se ela fica com os pés pendurados. Tem que verificar se a criança está com medo de cair no vaso e às vezes fica segurando ali na lateral do vaso, todo enrijecido, mais firme, não consegue relaxar para fazer o xixi todo. Isso acontece também. E o próprio medo de cair no vaso, que o medo por si só já bloqueia a gente e aí dificulta. Mas tem alguns casos também, como os casos de quem faz xixi em pé, como o Vini. Quem faz xixi em pé, por exemplo,
não pode ficar apoiado no vaso ou com aquela postura relaxada, desabada, e nem ficar tentando alcançar o vaso na ponta dos dedos do pé, porque tudo isso dificulta o relaxamento dos músculos para esvaziar a bexiga. Faz sentido. Mas tem também aquelas crianças que esperam muito tempo para ir no banheiro. Então, sente à vontade, ficam ali fazendo várias manobras para não perder o xixi pelo meio do caminho, mas não vão no banheiro. Aí sentam no calcanhar, apertam as partes íntimas, cruzam as pernas e não vão no banheiro. Nossa, eu já vi muita gente fazer isso. Eu também já, e eu inclusive sou um deles. Mas isso também tem problema, doutora Mia? Sim, tem problema sim, Vini. Pensa comigo, se você não tem problema nenhum e você tem essas atitudes, você pode desenvolver um problema. Agora, se você já tem um problema e ainda assim você tem essas atitudes, isso pode piorar e gerar problemas muito mais graves. Inclusive, pode sobrar um restinho de xixi lá dentro, que a gente chama de resíduo, e pode até ter infecção urinária. Que horror, infecção. Nossa, eu já tive infecção urinária, arde muito pra fazer xixi e ainda tem que tomar remédio. Deve ser horrível. Sim, não é bom e pode até prejudicar os rins, o que é pior. A fábrica. A fábrica de xixi. Mas, doutora Mia, um amigo meu pediu pra perguntar se existe também dificuldade pra fazer cocô. Existe sim, e é o assunto do nosso próximo episódio. Nós vamos falar sobre a dificuldade das crianças de fazer cocô. A gente chama isso também de constipação intestinal ou prisão de ventre. Vocês não podem perder e nem o seu amigo, Vini. Fala pra ele assistir. Então, até lá, pessoal! Tchau!